E aí pessoal, tudo certo? Então, estava aqui numa caminhada, na verdade corrida e exercício físico. E depois, então após, resolvi fazer aí mais um vídeo para vocês. Dessa vez sobre uma temática que ainda não falei no canal. É uma questão que eu já vinha pensando há alguns meses e tal. E finalmente eu acho que cheguei num resultado. E, no entanto, ela já tem a ver também com algumas outras questões que já tratei no canal, como a questão de valores, axiologia. Tanto é que é uma questão que pode ser levada tanto para o âmbito da economia, quanto do âmbito aí da moral também, da ontologia, né, do ser e tudo mais. Então cada um pode levar aí para o lado que achar mais interessante, porque é um assunto de cunho mais geral, né? Embora o fundamento dele esteja relacionado à questão dos valores. O que me inspirou ele, e que é interessante para a gente começar a abordar isso aí, é uma frase de Shakespeare, que li numa peça dele há alguns anos atrás, que é basicamente assim: nada é bom fora do seu contexto. Essa frase, no meio da peça, assim, ela às vezes passa despercebida, mas quando a gente para pensar nela, é muito profunda, certo? Ou seja, basicamente o que ele está falando aí é que não existe bem e mal inerentes, ou fora, ou por si mesmo, bom e mal, e bem, e etc, né? Ou seja, não existe algo absoluto nesse sentido. Por quê? Porque tudo depende do contexto. Então, quer dizer, uma ação que é boa em determinado contexto, em outro ela vai ser ridícula, por exemplo. Não é isso que faz a comédia, certo? Ela pega uma ação, muitas vezes, que em outro contexto seria uma ação seria trágica, por exemplo. Aí dentro do contexto de comédia, ela vira cômica. Então, ou seja, né? Isso vale para tudo na nossa vida. Se você, por exemplo, é um cara, por exemplo, que fala muito bem sobre, sei lá, neurociência, né? Se você está lá numa festa de aniversário de menino pequeno e começa a falar lá, sei lá, para criança sobre neurociência num nível complexo, as pessoas vão achar que você está louco, né? Ou seja, basicamente aquilo que é bom para você, ou seja, você saber sobre neurociência, etc., naquele contexto ali vai soar como loucura ou algo ridículo, né? Você tentando falar para uma criança sobre um assunto muito complexo, por exemplo. Entende? Então, ou seja, essa coisa ela não é boa por si mesma. Ela é boa dependendo do contexto dela. Isso vale para tudo, certo? Então, com essa pequena introdução aí a partir de Shakespeare, a gente já tem uma imagem aí do que eu vou abordar, tá? Que é uma questão que nos leva a perceber que é a partir dela que vem muitos dos problemas da nossa vida, da vida das pessoas, etc. Só que as pessoas não conseguem perceber isso. Tá? Eu mesmo não percebia isso no nível abstrato, que é esse que eu estou falando para vocês. Eu percebia isso intuitivamente, mas não sabia a razão. Então basicamente é isso, as pessoas muitas vezes vão sofrer por essas coisas, elas não vão saber muito bem o porquê que elas estão sofrendo por isso. Ou melhor, não é que elas sofrem por isso, mas elas como que não sabem a causa daquele problema. E muitas vezes a causa está na incompreensão disso que eu vou falar agora, tá? E que tem a ver com isso que eu acabei de citar aí como uma questão inicial, uma introdução, né, sobre o Shakespeare. Então é o seguinte, eu vou resumir toda essa questão em uma frase e a partir disso eu explico. O resumo é o seguinte: o nosso valor, ele é contextual. Então, isso aí podemos derivar diretamente dessa questão do Shakespeare, mas ele está falando para as coisas. E eu vou falar aqui do âmbito, então, do nosso mesmo, do ser, né? Por isso que eu falei da ontologia no início. Podemos vincular isso à questão do egóico também, e tudo mais, do indivíduo e tal, né? Ou seja, o nosso valor para as pessoas, para o mundo, vamos dizer assim, ele é contextual. Não só o nosso valor, mas o valor de todas as coisas que a gente faz, do nosso trabalho, etc, né? Então você pode ser um trabalhador muito bom naquele aspecto ali, mas se você estiver em um outro lugar que não demanda aquilo, se você tentar fazer aquilo ali, você vai ser tido também como ridículo, etc, né?
Por exemplo, as coisas que eu estou falando aqui no canal, se eu falar em outros contextos, vai soar uma coisa maluca também, né? Mas nesse contexto aqui, elas fazem sentido. Em outro, não, né? Até aqui não é nada demais, certo? Todo mundo tem uma ideia disso, né? Mas a questão maior, ela está numa outra coisa. Essa sim que eu fui perceber depois com um pouco de aprofundamento aí nesse pensamento, que é o seguinte. Então, não é que só o nosso valor ele é contextual e ele muda de acordo com o contexto, com as pessoas que estão ao seu redor, etc. E, portanto, você não tem um valor permanente para o mundo, né? Não é só isso. E sim uma ilusão que é criada a partir disso, que podemos até cunhar aí como termo de ilusão axiológica, né? Uma ilusão dos valores. Que é o seguinte: apesar do mundo sempre estar valorando a gente de maneira igual, diferente, a depender do contexto, etc., nós mesmos estamos, por outro lado, nos valorando de uma maneira constante, né? Tirando os casos de transtornos de personalidade, etc., onde o valor fica oscilando, né? A pessoa não sabe o que gosta, o que quer, não dá valor a si mesma, etc., né? Mas tirando esses casos, né, a maioria das pessoas, elas têm uma constância determinada dos valores e do valor a si, né? Então isso gera o que eu estou chamando então de uma ilusão axiológica dentro do mundo, e da onde que nascem muitos problemas. Que é isso, ou seja, basicamente, como a gente está sempre dentro de nós, a gente está mudando de contexto, só que dentro de nós mesmos, certo? Então todos os valores estão mudando, só que como nós estamos presos dentro da gente, e a gente não consegue sair disso, né, vamos dizer assim, nós estamos permanentemente com essa constância dos valores para nós, entende? Ou seja, isso gera uma dualidade no mundo, que é o quê? Você tem uma coisa que quer uma permanência dos valores e que julga a si mesma com um valor determinado, contra um mundo que te julga de acordo com o contexto, né? Agora, imaginem quantos problemas poderiam ser diminuídos com a compreensão disso. Ou seja, de que, na verdade, a gente vive nessa ilusão axiológica. Ou seja, a gente quer essa permanência dos valores porque a gente está dentro da gente mesmo, vamos dizer assim, né? Nós somos nós. Então, esse corpo, ele como que faz com que a gente continue nessas valorações. Mesmo que os valores mudem ao longo da vida, eu digo, não é uma coisa que tá o tempo inteiro assim, é o valor que você dá a si mesmo, as suas coisas, que você gosta, etc., eles têm uma certa constância, certo? Mas para o mundo não, entende? E o difícil é justamente dar o resultado disso, né, dessa dualidade. Por quê? Porque causa né, do sofrimento, muitas vezes, e de determinados problemas, é o quê? Que a gente quer que o mundo tenha essa constância dos valores que nós atribuímos a nós mesmos, né? Então, basicamente, a gente entra em conflito o tempo inteiro na medida em que a gente não percebe essa contextualidade dos valores, né? E então a gente pode viver uma vida inteira de conflitos, né, com o mundo, porque não percebeu isso. Então a gente tem que perceber justamente isso, ou seja, nós temos determinados valores, e a gente quer que o mundo nos valore como nós nos valoramos. Só que isso é uma ilusão, entende? Porque isso só está dentro de você. E só tem a permanência dentro de você. Assim que você mudou de ambiente, de pessoas que estão perto, etc., tudo isso já mudou, né? E aquilo que era bom contextualmente, inclusive dentro de você, naquele outro contexto já não é. Então não adianta aquilo ser expresso, entende? Não adianta que você queira que aquilo vingue naquele contexto, etc., etc. Ou seja, basicamente, né, muitos dos dramas da vida, etc., eles seriam diminuídos se a gente achasse o contexto certo. Então, grande parte dos nossos esforços eles devem ser dirigidos para isso, ou seja,
buscar o contexto certo para expressar as questões certas, ou para viver as questões naquele contexto, e em outros contextos não ser demandado aquilo ali, entende? É uma coisa difícil, né? Porque como que a gente vai achar o contexto para tudo? Porque a gente é muito múltiplo, né? Então a gente às vezes quer expressar muitas coisas diferentes, mas não tem contexto para tudo, né? E parte dos nossos dramas vem disso aí. Mas então quando a gente compreende essa questão, que a gente vive nessa ilusão, nessa dualidade ilusória de uma permanência por causa de nós mesmos, mas uma impermanência por causa do mundo, né? A gente começa a, primeiro, se adaptar mais a essa inconstância do mundo, entendê-la pelo menos, né? E de outro lado, buscar, portanto, o contexto para expressar aquilo que em nós é permanente. E uma vez que a gente faz isso, parte desse conflito eles são diluídos, vamos dizer assim, né? A gente não vai querer que uma pessoa determinada valore a gente do jeito que a gente acha que tem que ser naquele contexto determinado, né? Porque é impossível isso, entende? Inclusive discussões, etc., muitas vezes nascem disso, né? As pessoas não notam que naquele momento ali, aquilo não é o que convém, né? No entanto, como elas estão dentro de si mesmas e com essa permanência dos valores, dessa atribuição de valores, elas querem que aquilo ali seja igual, mesmo num contexto que é diferente. Ou seja, vai se dar melhor no fundo quem entender isso, né? Quem entender que esse contexto está mudando, os valores estão mudando e que, por outro lado, você tem sim essa permanência dentro de si e que ela deve ser expressa, portanto, também de acordo com o contexto e não você querer que os contextos se adequem a essa permanência, né? Entende? Então, basicamente isso aí. Enfim, aí quem não ouviu meu novo álbum também fica o convite, tá, pessoal? Esqueci de falar isso no início do vídeo. É um novo álbum aí de composições e tal, no Spotify, em todas as plataformas. E eu vou deixar aí abaixo o link, é só vocês clicarem e vão ter acesso aí aos meus links, entre eles o link do álbum, para vocês ouvirem e tudo mais. Depois comentem aí também o que acharam e tudo mais. Beleza? A gente vai se falando. Até mais. Tchau, tchau.